Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Na Real. O meu convidado de hoje, ele é ator, modelo, foi símbolo sexual, capa da G Magazine durante 5 edições, as mais vendidas. Hoje, deputado federal, eu estou falando dele. Alexandre Frota, seja muito bem-vindo na Real. Obrigado. Tá preparado? Estou preparado, vamos falar de tudo. Vai falar tudo sem filtro? O que você quiser saber. Então vamos lá. Eu vou responder. Para começar, um resumo sobre a sua carreira. Como começou a sua carreira como ator? Minha carreira eu comecei no Teatro Tablado, da Maria Clara Machado, um teatro no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Eu dei muita sorte, porque quando eu cheguei lá, eu encontrei uma turma, né, que já tinha, praticamente, já era quase que um elenco formado. Tinha o Maurício Mataro, Roberto Batalhin, Felipe Camargo, Didina Bernardelli, Felipe Martins, Marcelo Novaes, olha a quantidade de gente. E lá eu fiquei muitos anos, aprendi de tudo no tablado, não só a questão de atuar, mas também eu sou um cara que eu gosto muito de produção. E aí foi o sucesso nos anos logo 80. no início, nos anos 80, a gente fez muito sucesso no teatro e muito cedo eu já fui para a televisão também. Fiz várias novelas, entre novelas e participações, são mais de 10 novelas, especiais, minisséries e também na área de eventos, que eu gosto muito. Eu conheci o Roberto Talma me levou para a área de eventos. A área de eventos eu trabalhei Michael Jackson, Madonna, Bon Jovi, Tina Turner, Sting, Rock in Rio, Hollywood Rock, Som Brasil. Então eu fiz muita coisa, algumas coisas até com direção do próprio Boninho, que estava começando também. Eu tenho saudades, foi uma época boa na TV Globo. A última vez que eu estive na Globo foi em 99 e 2000, que eu protagonizei Malhação. Você entrou exatamente em que ano na Globo? Entrei em 85, 84, 85. Você tinha quantos anos? Eu estava com 20 e poucos anos, novinho. Solteiro ainda? Estava solteiro. Quando eu entrei, estava solteiro. Aí logo depois eu me casei com a Cláudia Raia. Né? A gente acabou fazendo a mesma novela. Algumas Vocês se novelas envolveram num personagem? Não, a gente se conheceu antes. A gente se conheceu no Carnaval, na Beija-Flor. A Beija-Flor tinha convidado a Cláudia para sair. Era um carnaval falando de Adão e Eva. Ela saiu de Eva, né? E aí o Joãozinho 30, junto com uma promoter da época do Rio de Janeiro, Carmita Medeiros, me chamaram para sair de Adão. E aí a gente se encontrou na feijoada do Ricardo Amaral, enfim, foi lá que eu conheci a Cláudia. Já tinha entrado na televisão, né? Eu entrei através de um teste com o Paulo Biratã, com o Wolf Maia. Eu fiz uma novela chamada Livre para Voar, da TV Globo. E essa novela tinha o Tony Ramos, Carla Camurati, né? Então eu fui decidido para passar nesse teste. Maurício Matar fez esse teste também, só que ele foi aproveitado para uma novela das 8, que foi a novela Roque Santeiro, né? Então, na sequência, eu acabei a novela das 6 e eu já fui direto para a novela das 8. Que você fez também, né? Fiz Roque Santeiro Foi também. Foi um sucesso absurdo. Absurdo. Né? Foi a única novela na TV Globo que deu 100 pontos de audiência. Você saiu exatamente que ano da Globo? Eu saio da Globo em 89, aí eu vou para a Band, vou na Manchete, vou no SBT, e depois eu volto em 99 para a TV Globo. Aí eu fico 2 anos lá fazendo Malhação. Então, na verdade, não foi uma saída do tipo, o Frota brigou com a Globo. Isso daí foi uma narrativa que inventaram, que criaram. Eu não briguei com a TV Globo, eu simplesmente acabou meu contrato, eles me informaram que não iam renovar, assim como eles fizeram agora com vários centenas de atores. Modelo, símbolo sexual, galã, ele foi convidado pela G Magazine. Como que surgiu esse convite? G Magazine, quem me convidou foi o Valcir Carrasco, que é autor de novelas, e também
a Ana Maria Fadigas, que é minha amiga e era dona da revista. Os dois me convidaram para fazer um ensaio, a gente conversou bastante e eu sempre fui muito autoral nas minhas coisas. Quando eu decidi fazer a revista G com eles, a gente conversou muito porque o entendimento que eu tinha e eles também é que a gente precisava atingir em cheio o público LGBT. Naquela época era o público GLS. Era GLS, né? Mas hoje a gente precisava atingir em cheio. E você tem que fazer com que esse público ele fique sedento, ele, né, de querer você, de consumir a revista. Então a gente roteirizava. Desde a primeira revista, nós roteirizamos a revista. Né? Eu fui um cara que consegui introduzir uma mulher dentro de uma revista G. Isso foi quebrar paradigmas e tabu de uma maneira enorme. Né? Fotografei com muitos outros homens, beijando outro homem, fotografei com travesti, fotografei no submundo, nos guetos. Então tinham sempre histórias e eu acho que isso que foi o fascinante para cada edição, né? Uma edição é bem diferente da outra e por isso elas fizeram tanto sucesso. Não me arrependo, acho que foi um momento bacana. Na época as pessoas questionavam muito sobre a sexualidade. O Alexandre beijou o homem, então ele é bissexual. Isso te incomodava de alguma forma? Isso não me incomodava, nunca me incomodou e não vai me incomodar. Eu sou um cara muito bem resolvido com a minha vida, com a minha opção sexual, mas eu gosto, e naquela época era importante, que você fizesse uma coisa que as pessoas tivessem dúvidas, ou que acreditassem, ou que sonhassem, ou que fantasiassem, etc. Eu acho que esse é o grande barato do resultado do trabalho. Depois desse sucesso na G Magazine, vieram os filmes. Os filmes vieram logo na sequência. Como que surgiu o convite para os filmes eróticos? Os filmes, eu estava afim de fazer filme. Eu pensei, cara, eu tô afim de ganhar um dinheiro. Quero... O que eu vou fazer que eu goste muito? Eu sempre fui um cara que, né, enxerguei na frente, falei, cara, eu gosto muito de sexo, vou filmar, vou procurar a melhor produtora que tem de filme e vou fazer o mesmo sucesso que eu fiz na G, eu vou fazer nos filmes também adultos. E foi isso que eu procurei. Procurei a maior empresa de todas, sentei com o empresário, falei para ele que queria fazer, ele no primeiro momento disse que eu jamais faria, e eu falei que faria. Então você, na verdade, você procurou, você não recebeu o convite. Não recebi o convite, fui eu que procurei. Cara, e fui muito feliz, porque eu me diverti muito, fantasiei muito, porque aí saiu do papel, e o papel era só voltado para o LGBT, né, para o GLS, e aí foi para várias fantasias. Então eu criei várias fantasias na minha cabeça que eu realizei nos filmes. E aí nasce, no meio dessa confusão toda, uma confusão. Porque nos filmes eu nunca fiz cena de sexo com homem, mas eu tinha fotografado com os meninos na G. E aí, com os grandes eventos das redes sociais, as fotos se misturam. As fotos das revistas com as fotos dos filmes. Então, na cabeça de muita gente, né, eu filmei com homens. Eu nunca filmei com homens, eu só fotografei com homens. Isso tem que ficar muito claro, porque muita gente fez várias narrativas. A gente mora num país extremamente hipócrita, um país de falsos moralistas, um país que as pessoas têm um discurso que falam que é um país plural, que a gente tem que entender e respeitar as nossas opções sexuais, de religião, enfim. E, no entanto, as pessoas ficam querendo te agredir com essa situação de fez filme pornô ou fotografou para a revista G, né? E eu te pergunto, qual foi o crime que eu cometi? Nenhum. Né? Eu não cometi nenhum crime. Então, quando também entendi e a direção da produtora chegou para mim e falou, a gente quer que você filme com a travesti da moda. Eu falei, eu vou filmar.
Que era Bianca. Vou filmar. Tô louco pra comer ela. Traz ela aí. Pronto. Aí ficou todo mundo assim, não acredito, duvido que você vai fazer isso, não é possível. E, cara, a única coisa que eu falei com o produtor é o seguinte, eu vou tratá-la como se fosse uma mulher. Eu vou tratá-la como se fosse uma mulher. Eu não vou fazer sexo oral com ela, eu não vou dar para ela, eu não vou tocar nela, mas eu vou tratá-la como uma mulher, e foi isso que eu fiz. E era uma travesti, não era uma mulher trans operária. Uma travesti. E, cara, aí o filme, meu irmão, bombou. Arrebentou. É o filme mais procurado. Porque todo mundo tem a curiosidade de saber como é, e ver, e olhar. E, né, o brasileiro, ele é voyeur, ele adora isso. Sim. E aí a gente fez um puta de um filme bacana, né, bacana pro segmento. E, cara, pra mim tá muito bem resolvido, muito bem entendido isso. E eu pouco importo qual é a definição que as pessoas falam. Você ganhou dinheiro com o seu trabalho. Não, sim, mas mais do que isso, não me importa para mim. O cara é bi, o cara é tri, o cara é penta, o cara não é, o cara é gay, o cara não é gay. Cara, isso daqui é meu, só importa para mim e acabou o assunto. Então, eu sou um cara que eu tenho um respeito e sou respeitado pelas classes, pelos movimentos LGBTQI+, eu fui 2 vezes padrinho da parada gay, sabe? Você abraça a causa, né? Eu gosto, eu acho bacana, cara. Eu acho que as coisas são mais divertidas, as coisas são mais bacanas, mais alegres, mais descoladas, mais modernas, mais elegantes, mais, sabe? São mais divertidas. Então, durante muitos anos eu frequentei a The Week, né? E no meio dessa situação da revista G e dos filmes, o André Almada, que era o dono da The Week, o André teve a sacada de falar, cara, porra, eu vou arriscar e vou perguntar se o Frota não quer ele dançar na The Week. Então, pelo menos durante 1 ano, eu fiz parte do grupo de dançarinos da The Week, né? Então, foi um negócio assim também que ninguém esperava, ninguém falou, cara, como é que pode, né? O cara foi na novela das 8, fez novela das 7, fez não sei o que. O cara hoje virou Gogo Boy, o cara tá dançando na The Week. E eu preenchi um lado meu que era muito bom, que é de se exibir, de gostar de que as pessoas me olhassem e saber que com isso eu estava mexendo com as pessoas, e para mim foi muito legal. Fiz parte de um time, de um timaço, né, de dançarinos da The Week, e tinha toda uma situação, um preparo, um envolvimento para entrar na hora certa. Quando a gente entrava às 2 da manhã, né, cara, é um frenesi, sabe, um negócio assim. E, para mim foi uma época boa, uma época que eu curti muito e tá guardado aí na história. Eu quero te fazer 2 perguntas. Quando você contracenava com mulher, quando foi com a Bianca, você precisava tomar algum tipo de remédio ou não? Era natural? Tomar o Cialis. Eu sempre gostei de tomar o Cialis, porque o Cialis não é igual o Viagra. O Viagra, ele te deixa muito vermelho, dependendo do teu organismo, ele dilata muito a sua cabeça e não é muito bom. E como foi contracenar com Rita Cadillac? Cara, a Rita, olha, eu gosto muito da Rita, tenho respeito por ela. No passado eu fui fazer algumas brincadeiras, ela ficou muito chateada comigo, já pedi até desculpas a ela, que eu não tenho compromisso com erro nem nada. Então, para a Rita foi muito difícil para ela, porque eu sei que, ao contrário de mim, a Rita, ela realmente não queria fazer e ela fez porque ela precisava. Então, eu me limito a não estender sobre esse assunto da Rita, mas eu tenho respeito por ela e, para mim, cara, foi a Rita Cadillac, né? Milhões de brasileiros queriam estar no meu lugar ali, né? Mesmo ela... Que também foi símbolo sexual. Mesmo ela com uma idade mais avançada e tudo, mas, para mim foi muito tranquilo, foi de boa. O primeiro cachê você ganhou um apartamento, né? Primeiro cachê eu ganhei um apartamento, mais R$500 mil,
E Isso a gente está falando de 2000, né? Pô, 2000, e... Eu ganhei bastante dinheiro com os filmes e com as revistas. Foi muito bom, foi uma fase muito boa e divertida. E depois disso tudo, com toda esse currículo como ator, modelo, símbolo sexual, fez G-Magazine, fez filme erótico, Frota resolve entrar para a política. Como é que foi isso? Também, tudo como na minha vida, eu resolvi que eu poderia fazer algo pelo país, no momento que o Brasil estava vivendo. Isso foi em 2013, 2014, 2015 e 2016. Eu trabalhei intensamente, me transformei num ativista, me transformei numa pessoa de rua, me transformei numa voz de oposição, né? E montei para mim também um grupo, um movimento anticorrupção. E aí eu entendi que esse era um caminho que eu poderia seguir. Com tudo que eu já tinha feito, eu acho que esse era um diferencial. Eu acho que eu poderia colaborar com a sociedade, com o povo, independente, né, dos ataques que eu sofri, dos preconceitos e etc. E eu decidi partir para deputado federal. Fui um dos deputados federais mais votados, bem votados. Assim como agora vou, né, partir para deputado estadual, e eu tenho certeza que eu vou entrar como deputado estadual, principalmente colhendo frutos de todo esse trabalho que eu fiz ao longo desses últimos anos, um trabalho com muito respeito, equilibrado, servindo a população, servindo as pessoas, as minorias, ouvindo as mulheres, ouvindo as classes, né, as minorias. Eu tenho trabalhado, tenho feito muitos projetos, ontem tive mais um projeto meu aprovado em relação aos idosos. Então eu descobri, amadureci em mim um lado meu social muito grande. Então eu tenho servido as pessoas. E as pessoas, ao entrar no portal da transparência, elas vão entender que os meus votos são votos sempre pelo povo brasileiro, sempre pela população, sempre para ajudar. Então, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade para mim, porque eu não faço parte de nenhuma lista de corrupção. Você não vai me ver, ninguém pode falar que comprou um voto meu porque não comprou, muito pelo contrário, eu estou sempre do lado que perde na votação, porque eu não me vendi, né? Ainda ontem teve uma votação da PEC dos precatórios, cada deputado ganhou 15 milhões de reais. Eu não ganhei nada e votei contra. A gente está vivendo um momento complicado, né? Porque o Brasil se dividiu, direita e esquerda. Isso. E estamos... Mas quem manda é o centro. Pois é. E aí a gente está diante de um governo que, ao meu ver, é um governo, o pior governo da história, que é o governo Bolsonaro. Sim. Você apoiou Apoiei. o Bolsonaro, se arrepende. Me arrependo. E uma outra coisa que eu quero saber de você, existe uma terceira opção? Porque se você fala que você é contra o Bolsonaro, as pessoas pensam que você é esquerdista e que você é Lula. Queremos uma terceira opção. Nós estamos construindo uma terceira opção, né? Porque o país, como você falou, ele está polarizado entre esquerda radical e direita radical. Mas tem a direita consciente, tem a esquerda consciente e tem o centro. O centro ele é fisiológico, entendeu? Ele vai para onde a coisa, o vento mandar. A gente tem que construir uma terceira via e apresentar para a sociedade essa terceira via. Mostrar para as pessoas que existe um outro caminho sem ser só essas duas vias. São duas vias extremamente radicais, extremamente ideológicas. O Lula fez um monte de coisa boa, mas o partido dele e a gestão dele deixou muito rastro de corrupção, roubalheira e de uma série de processos que a gente sabe que existem. O governo Bolsonaro não fez nada de bom, não criou absolutamente nada e tem o mesmo rastro, não tão grande quanto o do Lula, porque o Bolsonaro só está aí há 3 anos. Né? Mas se ficasse os 12 que o PT ficou, então... Mas tem uma série de escândalos
várias perguntas sem respostas, processos, indiciamentos, ministros envolvidos em corrupção, líder de governo envolvido em corrupção, e o governo Bolsonaro é um governo extremamente negacionista, autoritário, que não apresentou um projeto social e que enganou o país, que enganou aqueles que votaram nele. Eu também não tiro a culpa. Você se sentiu enganado? Porque não só enganado, como eu me senti também... eu não só fui enganado, como também eu fui burro, cara, porque a Leandra Leal, ela fala muito bem sobre isso. Fala, gente, aonde vocês estavam? ele sempre mostrou quem ele era. Aonde vocês Preconceituoso, estavam? racista, Pô, homofóbico. Esse vídeo dela, até se vocês puderem botar agora aqui na nossa gravação, tá aí no YouTube. Como é que a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Como? Ele já falava sobre preconceito, ele já destilava seu ódio, ele já falava sobre homofobia, ele já espalhava fake news. Não foi uma escolha difícil. Sabe, quem se permitiu achar que era uma escolha difícil, relativizou o preconceito, relativizou a homofobia, relativizou o racismo, porque tudo isso estava na fala dele. O meu propósito com o Bolsonaro sempre foi fazer com que o país respirasse cultura de uma maneira diferente. Aí os caras vão falar, pô, mas respirar cultura com o Bolsonaro? Não era com o Bolsonaro, é que o Bolsonaro me prometeu, e isso eu tenho gravado, já mostrei isso em várias vezes, também vamos mostrar aqui a gravação para vocês. Pode ter certeza que ficar como está não vai. Agora você está ajudando bastante nessa questão. Joga pesado com o Osmar Terra, esses dois nomes aí, para ver se ele se manca alguma coisa, né? Eu acho que ele não quer problema nessa área, até porque a área dele é completamente diferente da outra. Agora, qualquer nome que você indicar para mim, para lá, a gente assina embaixo, ok? Foi colocado um secretário de Cultura que ele próprio não gostava, que era o Osmar Terra, a pedido do Temer, e que não deu certo, e não deu certo até hoje. Passaram já vários secretários, inclusive a Regina Duarte, foi uma pena o que aconteceu com ela, e hoje está lá o Mário Frias, que se tornou uma coisa pífia, uma pessoa que está acabando com a cultura, acabou com o audiovisual, acabou com a Lei Rouanet, um cara extremamente ideológico, tendencioso, que não era para ser assim, não era para ele agir assim. Eu conheço o Mário, só que o Mário está imbuído pelo poder, né, se vingando da classe que talvez... A gente sabe que o Mário ele fez sucesso, mas depois a classe meio que se virou contra ele e talvez ele hoje esteja se vingando da classe artística, sabe? Porque os maiores investimentos que ele faz é na área do gospel e com isso ele de certa maneira ele prestigia a Michelle Bolsonaro, né? E todas as ações que ele faz, os confrontos que ele está arrumou um confronto agora com Wagner Moura, sabe, cada hora é uma situação, xinga, porque independente de tudo, o país é um país rico em cultura, sabe, é um país que tem uma diversidade cultural enorme. Então, cara, era para ele chegar e falar, Bolsonaro, porra, sou eu que vou cuidar? Meu irmão, deixa que eu vou cuidar. Deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido. Não, ele cuida da maneira que o Bolsonaro quer, ou seja, o Bolsonaro ele quer destruir, porque ele apanhou muito da classe artística na campanha, vocês lembram do hashtag Ele Não, né, comandado por várias atrizes, cantoras e etc. Então ele se vinga hoje da classe artística. O que o Bolsonaro fez pela cultura? Nada. O Bolsonaro ele derreteu, o Bolsonaro não criou nada, acabou agora de dar um golpe nas pessoas mais idosas, nas pessoas que ficaram anos e anos brigando na justiça pelos precatórios, para ter direito sobre os precatórios. Ele abriu o cofre, fez com que deputados e deputadas se vendessem, votassem a favor dessa derrubada para poder ter dinheiro dos precatórios, que era um dinheiro que outras pessoas tinham direito. Essas pessoas vão perder o direito delas para que possa pagar R$400 de auxílio emergencial, que é justamente
para ele poder, no ano de 2022, né, ter um planejamento de 91 bilhões de reais que ele vai aplicar comprando voto, tentando comprar a popularidade dele, que ele perdeu muito essa popularidade, então ele acredita, só que a inflação está muito alta. Os 400 de hoje não serão os 400 do ano que vem, em fevereiro e março. Você vê aí a gasolina subindo absurdamente, R$ 8,00 o litro, inflação, né? Crise, carne, crise de energia, carne, crise do abastecimento de gás, os botijões de gás custando R$ 120 cada um. Não é possível um país desse, um país que tem um governo totalmente desorganizado, que não olha para o povo brasileiro, não conversa com as mulheres, não conversa com as minorias, não conversa com as classes LGBTQI+, não conversa com os povos indígenas, não conversa com os pobres, muito pelo contrário, né? O que ele tem mostrado é justamente ao contrário. Então, a gente precisa realmente se juntar em 2022 e dar um basta. Eu acredito que o João Dória seria e é o melhor gestor para fazer o país sair desse caos. João Dória é um cara que inteligente, um empresário bem-sucedido, é uma pessoa que não necessita de dinheiro, né? É um cara que tem um conhecimento enorme, que vai além das fronteiras, traz investimentos. Ele passou agora 15 dias em Abu Dhabi, né? E ele trouxe de lá mais de R$ 1 bilhão em investimentos em 15 dias. O Eduardo Bolsonaro esteve lá e trouxe de lá uma fantasia de sheik, foi tomar araque e mais nada, não fez nada pelo país. O Dória ficou 15 dias lá, trouxe R$ 1 bilhão para o estado de São Paulo. Você imagina o que ele pode trazer para o país. Alexandre, um sonho. Ver minha filha fazer 15 anos de idade. Família. É tudo. Filhos. Amo. Um arrependimento. Bolsonaro. Eleições 2022. Alexandre Frota. E para presidente? João Dória. O Brasil tem jeito? Tem jeito, mas não é você, nem eu, nem quem está assistindo aqui que vai ver esse jeito. Existe política honesta no país? Existe. Existe. Eu sou a prova de um. Sexo em um local proibido, que você já fez. Avião. Dentro do avião? Dentro do avião. Quem é Alexandre Frota na real? O Alexandre Frota é o Alexandre Frota. Um cara autêntico, verdadeiro, que fala muitas vezes o que pensa, e isso incomoda muito nesse país, mas sou um cara autêntico, e isso para mim é uma coisa que eu levo, carrego comigo. A minha autenticidade é uma marca registrada. Queridão, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Quando quiser, tô aqui de volta. Gente, esse foi mais um Na Real com esse ícone, hoje ícone na política também, que está fazendo diferença no nosso país. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe essa entrevista. Alexandre Frota, Na Real.